Eu, de fato, comecei a escrever o filme pensando muito no passado. Eu tinha 9 anos em 1977. Eu lembro muito especificamente de 77 e 78, porque nós vivemos uma crise familiar em casa. Minha mãe ficou doente nessa época. E quase como uma maneira de proteger as crianças, eu e meu irmão, meu tio Ronaldo, ele ficava levando a gente para o cinema. A gente foi para o cinema. A gente ia muito ao cinema porque minha mãe me levava muito ao cinema, mas nesse período eu acho que a gente foi ao cinema talvez umas 15 ou... acho que 20 não, mas umas 15 vezes com certeza. E era para tirar a gente de casa, basicamente, e aliviar um pouco a cabeça. E essa memória afetiva do centro do Recife, dos cinemas, isso me marcou muito. Então esse seria um ponto de partida para escrever um filme que eu queria fazer no passado. Mas durante a escrita eu comecei a entender que o filme na verdade era sobre o Brasil contemporâneo, porque tem algo que me chama muita atenção, Eduardo, que é a lógica, né? A lógica da sociedade. Nós como nação, como país, nós temos a nossa própria lógica que vem da cultura, que vem da política, que vem da história. Da mesma maneira que você vê um filme francês ou feito nos Estados Unidos e existe uma lógica ali que é da cultura que fez aquele filme. E a lógica contemporânea do Brasil, se a gente pensar no Brasil como uma democracia, ela é bem diferente da lógica dos anos 70 e dos anos 60, quando tínhamos um regime militar. Mas nos últimos 10 anos eu comecei a perceber a volta de coisas que eu achava que tinham sido aposentadas, né? E que de fato estavam no museu de péssimas ideias, né, do nosso país. E eu inclusive pensei muito sobre isso porque eu tive que escrever agora um texto que deu muito trabalho, mas acho que ficou bom, para o livro que a Record vai publicar com o roteiro do Agente Secreto. Quando eu escrevi o texto, eu também já me dei conta de outras coisas, que várias palavras que tinham sido aposentadas começaram a voltar também nesse período dos últimos 10 anos, né? A homofobia, a misoginia, o racismo interno dentro do Brasil, a maneira como o Nordeste voltou a ser xingado de uma maneira que, pelo menos a minha percepção, eu acho que tínhamos tido algum tipo de arrefecimento nesse tipo de coisa. Anos 90, anos 2000, pelo menos dentro de uma ideia de mídia, eu achei, até como nordestino, como pernambucano, achei que tinha dado uma melhorada, não sei se eu estou enganado, mas com toda certeza nos últimos 10 anos isso voltou muito forte. E aí eu me dei conta que o Agente Secreto, ambientado em 77 e 74, era um filme muito sobre coisas que estavam voltando, né? E agora o filme começa a passar no Brasil e eu estou ainda tentando aprender com as reações brasileiras ao filme. E aí você falou isso dessa descoberta, e aí como é que isso acaba influenciando ou não essa entrada justamente dessa necessidade do presente estar no filme também enquanto imagem e enquanto repercussão, né? No nível familiar, no nível sanguíneo, inclusive, do passado que está ali. O presente no filme, para mim, o filme inteiro me interessa, obviamente, mas o ponto de vista do presente, eu acho que coloca um óculos em toda a história, porque me fascina que hoje a gente está aqui no Festival de Brasília, nessa coletiva, nesse espaço anexo ao Cine Brasília, e se todo esse material que está sendo feito hoje aqui, gravado, aqui deve ter pelo menos 15 câmeras. Se esse material sobreviver 50 anos, alguém no futuro vai estar vendo a gente tentando entender o que a gente estava falando e qual era o contexto que a gente estava falando do Brasil. Então, isso para mim é cinema, na verdade. Quando
quando eu vejo O Dragão da Maldade, por exemplo, do Glauber. Não é só um filme feito em 68, mas é um filme que reúne muitas ideias que eram muito importantes e continuam sendo importantes hoje. São Paulo S.A., que vai passar aqui, né? São Paulo S.A. eu acho que é um grande filme sobre São Paulo e sobre o Brasil, e que já tem quase 6 décadas. Tem 60 anos, está fazendo 60 anos. Então, eu acho que dentro do meu próprio filme já ter embutida a ideia do passado e de como o passado é visto, né? E você tem uma relação tão íntima com o Armando, tão forte de acompanhá-lo na narrativa inteira, e na verdade passou o tempo e alguém nem lembra dele. Eu acho que é uma ideia muito forte e muito brasileira também. O Brasil, claro, eu acho, como brasileiro, que o Brasil tem um trauma de memória com a lei da anistia de 79. Eu acho que esse trauma, ele reverbera até hoje. E é muito estranho que essa semana e semana passada você continue lendo a combinação de palavras anistia, ampla, geral e restrita em 2025. É muito impressionante. E eu acho que isso vem de um trauma, uma quebra na formação espiritual do nosso país, que é esquecer todos os estupros, sequestros, assassinatos e torturas, e bola pra frente, não vamos falar sobre isso.